Você sabe o que é a dor? A dor é basicamente um sintoma, né, que todos nós seres humanos nós temos de que algo está errado no seu corpo, certo? Então a dor, ela surge a partir do momento que o seu corpo ele entende de que tem algo errado ali. Não tá 100% certo. E aí que tá. Automaticamente quando a gente sente dor, a nossa reação automática, tá? Não é algo pensado, mas sim do nosso subconsciente é o quê? É parar de fazer aquilo que a gente estava fazendo, para que a dor também pare. Então, por exemplo, se eu tô ali fazendo alguma coisa e o meu corpo ele sente alguma dor, a minha tendência natural é parar de fazer aquilo para que essa dor pare. Ou seja, naturalmente nós seres humanos temos a tendência de parar quando as coisas ficam difíceis. Nós temos a tendência de parar quando as coisas ficam complicadas, quando a gente vê que tá difícil pra gente, que a gente sente um pouco dessa dor, dessa aflição, desses sentimentos negativos. E aí que tá o ponto desse vídeo específico. Não pare quando as suas mãos, quando os seus pés, quando sua cabeça, quando qualquer coisa estiver doendo. Não pare. Porque apesar de ser algo da nossa tendência como ser humano parar quando a gente sente alguma dor, mas não pare. Porque exatamente essa é algo que a gente chama na vida, né? Em todos os projetos que a gente faz, tudo sempre vai ter uma barreira de rompimento. O que é isso? É basicamente o quê? Eu tô andando pela floresta, certo? Tô andando, caminhando normalmente. E isso pra mim é tranquilo, certo? Eu só vou dando os passos e caminhando. Só que aí eu encontro uma parede no meio do caminho. É uma barreira que eu preciso romper. E aí que tá. Quando eu rompo essa barreira, o restante do caminho se torna mais fácil. O restante do caminho se torna mais recompensador. Normalmente, essa barreira que tem dentro da floresta, que você precisa romper, o que é ela? É justamente uma barreira que separa as pessoas que terão grandes resultados das pessoas que serão pequenas, medianas, normais. É essa barreira que você precisa vencer. Normalmente, vencer essa barreira envolve vencer seus medos, envolve vencer a si mesmo, certo? Envolve você, quando sente que tá difícil, tá doendo, tá complicado, você persiste, você continua. Envolve isso. Envolve você não desistir na primeira dor, envolve você não desistir no primeiro sofrimento, envolve você não desistir no primeiro tropeço. É isso que envolve. E você precisa vencer essa barreira de rompimento. Tá, Maxwell, mas como que eu venço isso, já que é algo automático, já que é algo tendencioso do meu corpo, da minha mente, parar quando eu vejo que tá complicado, quando eu vejo que tá difícil? Primeira coisa, você precisa ter consciência. Consciência. Entenda que... E aqui eu trago um exemplo bem interessante. Teve um cara que eu vi, que ele tá produzindo vídeos para o YouTube, tá tentando fazer do YouTube uma renda, né, a renda principal dele. E aí eu tava assistindo um vídeo desse cara, inclusive eu vou fazer um outro vídeo só falando especificamente de algo que eu quero passar para vocês, que eu tirei desse exemplo. Mas olha só, ele tá gravando vídeos e ele tá enfrentando justamente essa barreira do rompimento, que é o quê? Quando você vê, né, que não tá dando resultado, que você faz, você se esforça, e o resultado que você tem, o esforço é isso, o resultado é isso aqui, ou zero até, porque a gente falando de questão de dinheiro, questão monetária, você gravar vídeo para internet, para o YouTube especificamente, é algo que é muito, mas muito a médio e longo prazo, principalmente a longo prazo, a médio nem tanto. Vão ser pouquíssimas pessoas que realmente vão conseguir fazer o jogo do YouTube virar a médio prazo. E eu vou ser uma dessas pessoas, tá? Escreve aí o que eu tô falando. Porque eu tenho algumas coisas aqui que... Enfim, vamos lá.
Então assim, quando você vê que as coisas estão ficando complicadas, para você conseguir continuar, você precisa primeiro ter a consciência. Eu tô vivendo essa fase agora da barreira que eu preciso romper. Ou não, essa fase não chegou ainda, mas eu tô quase lá, tô perto de chegar. Você precisa saber se você ainda não chegou ou se você já está nessa barreira de rompimento. E preste atenção, não é só uma barreira de rompimento, são várias. Porque você vai estar aqui, certo? Aqui embaixo. E aí você vai continuar, você vai enfrentar uma barreira, certo? Vai ter uma barreira aqui, você venceu essa barreira, você vai crescer. Só que aqui nesse nível vai ter uma outra barreira que você vai precisar enfrentar. E quando você enfrenta a barreira desse nível aqui, que já é um pouco acima, você vai crescer ainda mais. E aí no próximo nível vai ter uma outra barreira, que vai ter uma outra barreira, que vai ter uma outra. E quanto maior o seu nível, mais difícil é a barreira. Só que aí que tá, o seu nível, ele também aumenta. Então a dificuldade aumenta, mas a sua experiência aumenta, a sua maturidade aumenta, seus conhecimentos aumentam, enfim, tudo também aumenta. Então é algo proporcional, pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas o que eu quero que você coloque na sua mente primeiro, tenha consciência se você está nessa barreira do rompimento. Porque quando você tem a consciência, você fala, peraí, isso aqui eu sei que é normal. Eu sei que é normal eu desanimar, eu sei que é normal eu ficar triste, eu sei que é normal eu ficar desanimado. Só que aí que tá, eu sabendo que é normal, eu vou ter a iniciativa de vencer o meu eu. Porque eu sei que eu preciso romper essa barreira, certo? Essa barreira eu preciso romper ela. Só que eu não vou conseguir romper ela se eu deixar o medo me dominar. Se eu deixar que a paralisia pela dor me domine. Porque é isso que acontece com você, é isso que acontece com o nosso corpo. Quando você sente dor, o seu corpo, ele paralisa. Ele não faz mais nada. Ele não quer mais fazer aquilo que estava fazendo com que ele sentisse aquela dor. É como, por exemplo, a academia. Na academia, o que acontece? Você vai treinar e aí você machuca o seu músculo, você inflama o seu músculo, você agride ele para que na recuperação ele cresça maior, mais forte. Só que antes dele ficar mais forte, o que acontece? Você precisa treinar, você precisa colocar em prática tudo que eu te falei agora, que é o quê? Você usar essa dor justamente ao seu favor. Você usar essa dor para te fazer crescer. Só que só vai fazer com que você cresça se você persistir na dor. Você não vai crescer se você parar quando a dor vier. Você não vai crescer se você estagnar quando a dor vier. Você não vai crescer se você paralisar quando a dor ela vier. Então, se esse vídeo fez sentido para você, você vai se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida aqui. E eu quero te ver no próximo vídeo, tá certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Me chamo Max Almeida. Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo.